Vamos lá então. Novamente, boa noite a todos. Nós estamos começando mais uma noite de estudo do livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier e o Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 8, Deliciosa Excursão. E nesse capítulo nós estamos no exato momento em que o Carêncio, o Hilário e o André Luiz estão junto com a Antonina, aquela jovem senhora, né? E mais uma outra senhora, que eles estão viajando, né? Eles estão voando na direção de uma região em que as crianças permanecem no plano espiritual. E entre essas crianças, os dois filhos dessas duas senhoras, tá? Que já desencarnaram. Então, o Clarencio está levando elas para verem os seus filhos, uma oportunidade para eles verem também, conversarem também com o Júlio, com o filho da Odila, que também desencarnou afogado, né, no mar, como a gente viu nos primeiros capítulos. Tá? Então, eles estão naquele momento, pessoal, em que flores, né, no caminho, um caminho perfumado, uma melodia no ar, né, lindas melodias soando no ar, no trajeto que eles estão fazendo na direção desse recanto, desse lugar onde as crianças estão. E a Antonina e a outra senhora estão embevecidas com a beleza do local, com a experiência toda, né, de estarem voando, sentindo esse perfume, essa melodia, essas energias muito saudáveis, muito positivas, né? Então elas estão embevecidas e, se possível, gostariam de ficar definitivamente, né? As duas, inclusive, falaram: a gente podia transformar essa viagem aqui numa estação definitiva, né? E o Clarencio já deu uma orientada para elas, mas vai voltar a falar aqui de novo, né? A Antonina, ela falou assim: se morrêssemos hoje, se a carne não nos pesasse mais, né? Aí o ministro, contudo, imprimindo mais grave entonação à voz, o Clarencio, né, falou a primeira vez, agora já está falando de novo, imprimindo mais grave entonação à voz, mas sem perder a brandura que lhe era peculiar, considerou de imediato: se hoje abandonassem o veículo de matéria densa, quem diz que seriam felizes? Né? Se elas abandonassem o corpo, quem diz que elas seriam felizes? Né? A ideia é que seriam felizes porque estavam vivendo um momento de prazer. É diferente, pessoal, vivermos um momento de prazer e estruturarmos a nossa felicidade. São coisas diferentes. Os momentos de prazer que nós temos podem ser caminho para a estruturação da nossa felicidade, mas não necessariamente. São apenas momentos de prazer, momentos de bem-estar. A estruturação da nossa felicidade, ela pode inclusive passar por momentos de desprazer. E não obstante, nós estarmos seguramente caminhando a passos firmes no caminho da nossa felicidade, passando por momentos de desprazer. Aí vocês perguntariam: mas como isso, Alexandre? Como é que passando por momentos de desprazer a gente está estruturando a nossa felicidade? Ora, as nossas vidas são repletas dessas situações. As vidas de quaisquer pessoas são assim. Né? Nós sabemos que nem tudo na nossa vida serão flores, mas a gente sabe que certas dificuldades que a gente passa são necessárias ao nosso adiantamento, né? São questões do passado que se refletem no presente. Então, nem tudo será prazer, né? Mas aí o ministro, né, continuou, né? Olha, se vocês abandonassem o veículo de matéria densa, o seu corpo, né? Quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a ventura
sem a perfeita sublimação pessoal, quem de nós, né, conquistará a aventura, né, a felicidade, sem a perfeita sublimação pessoal? Então aqui ele está deixando claro uma coisa que a Joana de Ângeles também fala, né? A estruturação da nossa felicidade, ela tem a ver com essa sublimação pessoal. Não é uma coisa tão simples como uma experiência de prazer. A experiência de prazer é uma coisa, né? Algumas experiências de prazer é uma coisa. Agora, a estruturação da nossa felicidade é algo complexo, diz a Joana de Ângeles. É algo complexo, é amplo. Nós vamos fazer com o tempo, né? Nós vamos estruturando isso conforme nós vamos nos planificando. Conforme nós vamos nos autoconhecendo, vamos nos autodesenvolvendo, vamos nos autodisciplinando. Tá? Então, quanto mais nós formos fazendo esse trabalho íntimo de planificação, né, nos tornarmos plenos, desenvolvidos em vários aspectos, né, mais felicidade a gente terá. A felicidade é a expressão da virtude em nós. A infelicidade, né, a gente pode dizer que é o defeito, né? E na verdade é o vazio dentro de nós, né? E fitando Antonina com bondade misturada de compaixão, observou: agora vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem como que num palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas e os filhinhos que ficam? Né? Então, vocês estão indo agora visitar os seus filhinhos, né? E essa experiência é como se estivessem num paraíso, uma bênção. Né? São crianças abençoadas por terem ido, estarem num lugar bom, vocês vão poder visitá-los, né? E é uma experiência que é uma experiência muito gostosa para vocês. Mas, e os filhinhos que ficam? É aquela situação que a gente falava na semana passada, né? Às vezes a pessoa perde um familiar e aí depois como que esquece dos outros que ficaram, né? É como se eles não tivessem valor perante aquele que se foi, né? Perante a mãe da família, vamos supor, que às vezes sente muito a falta do seu filhinho. Mas ficaram outros filhos, ficou o marido ou outros parentes, né? Que precisam do apoio, precisam também da ajuda, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar, né? Então, ele continua dizendo, né? Mas e os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Então imagina que elas fossem agora para a vida espiritual, que ficassem lá definitivamente. Como é que elas ficariam com os filhinhos que ficaram? A Antonina, por exemplo, ela tem 3 filhos. Ela tinha 4 filhos, né? Um está no plano espiritual, que ela foi ver, e outros 3 estão na matéria. Como é que ficariam? Como é que ela ficaria no plano espiritual, sabendo dos 3 filhos ali, que ela podia estar cuidando deles, né? Então, um abraço a todos que estão chegando aí, pessoal. Muito bom estar com vocês, viu? Fiquem à vontade. E vão, né? Aquilo que vocês vão querendo comentar, perguntar, fiquem à vontade aí. Então ele fala, né? Teremos paz sem alegria para os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. Né? Quer dizer, se vocês saíssem do corpo agora definitivamente, as preocupações da casa, dos filhos que ficaram, tudo isso... O Clarencio, isso vocês sabem, né? A gente sabe, mas o Clarencio está chamando a atenção delas, está tentando equilibrar o sentimento delas. Porque tanto na vida espiritual quanto na vida material, às vezes a empolgação, às vezes
né? A pessoa fica meio excitada assim com algumas possibilidades, tal, empolgada demais, e às vezes é preciso de equilíbrio, né? Então o Clarence está tentando equilibrar o pensamento e o sentimento delas de uma forma justa, né? Ainda mais essas experiências de pico, nós podemos chamar essa experiência de uma experiência de pico. Como assim experiência de pico? Uma experiência fora do comum, né? Você vai numa certa linearidade no teu dia a dia, mas de repente você tem essa experiência muito acentuada, né, de pico, né, como se fosse muito fora do normal. Essa experiência que elas estão tendo é uma experiência de pico, né, de grande alegria, de grande satisfação, de grande prazer. E como a gente já disse, é preciso tomar cuidado com essas experiências, né? Porque ao mesmo tempo que elas são muito boas, elas dão um contraste grande com o que a gente vive no cotidiano. Então pode trazer uma oscilação muito grande para o nosso sentimento, para o nosso pensamento, né? Tanto que elas já estão querendo ficar lá direto, elas já estão querendo, né? Então é aquele momento de empolgação que os espíritos amigos têm que tomar cuidado, e eles estão tomando cuidado com elas para equilibrá-las, né? É por isso que a gente não lembra de muitos sonhos que a gente tem, muitas experiências diferentes no plano espiritual. É para não criar muito contraste com as experiências que a gente tem na matéria. Porque ficaria difícil de levar a vida material, sabendo, né, e lembrando de experiências tão gratas no plano espiritual. Você encontra pessoas no plano espiritual maravilhosas, parentes que há muito tempo você não via, que você adora aqueles parentes. Aí você não queria mais voltar para a Terra, né? Queria ficar lá direto. A gente ia ficar que nem a Antonina e a outra aqui, né? É um problema já, né? Porque muitas pessoas, sem lembrar, sem muitas experiências de pico, assim, ou sem, a pessoa já vive melancólica, já vive sonhando com o plano espiritual, já vive, né, achando a vida um peso. Imagina se ela tem essas experiências. Pode ter esse efeito colateral. Não digo que só teria esse efeito, mas pode ter esse efeito colateral, tá? Então não é uma coisa fácil, não. Mas aí, continuando com o Clarencio aqui que estava falando, né, para elas. Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lado humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-las-ia a um mundo carnal. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência lhes falariam ao espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados. E naturalmente desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, de vez que a ventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. Você vê que coisa muito sensata a colocação do Clarencio, né? Muito justa, muito profunda. E é o que acontece. Muitos familiares, inclusive, muitos familiares ficam presos, inclusive, à família. Olha que fica sabendo, né, da dificuldade dos familiares, do que estão atordoados aqui na matéria, os filhos que ficaram, o marido e tal. Às vezes a pessoa fica presa à matéria, presa ao lar, como no caso da Odila, que a gente viu no começo aí, né? Pela falta de preparo espiritual. Ora, ela está na vida espiritual, o filho dela está na vida espiritual, o Júlio, mas ela não consegue ficar com ele, cuidando dele. Ela fica aprisionada, preocupada com as questões materiais, né? Então não é tão simples assim. Para que nós nos desprendamos de fato, para que nós possamos viver de fato uma vida abençoada no plano espiritual,
é preciso que nós tenhamos cuidado dos nossos deveres de forma correta aqui na Terra, né? É preciso que nós tenhamos cumprido a nossa missão aqui na Terra, né? E ainda assim, teremos que trabalhar a vida inteira para termos um certo desprendimento. Teremos que exercitar esse desprendimento. Tá? Porque às vezes, mesmo tendo executado a nossa tarefa aqui, a gente ainda fica agarrado à própria tarefa, né? A gente vê bem isso no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Tem trabalhador, inclusive, que está estão buscando, né, para desencarnar, e a pessoa está agarrada ali às tarefas, está agarrada à família, está agarrada ao corpo, né? Então, nós temos que exercitar esse desprendimento, né? Fruto da compreensão, fruto da disciplina, de nos colocarmos perante as leis divinas como é o melhor, não é como eu quero. Como que é o melhor? Qual que é o meu dever? O dever sempre vai chamar a gente para o cumprimento das leis divinas conforme um certo momento, conforme uma certa necessidade. Num certo momento, né? Conforme uma certa necessidade. Então não é exatamente como eu quero, é como é necessário que seja. Eu me submeto à lei divina, aos que os espíritos amigos acham melhor, o que eles determinam, né? A gente tem que respeitar muito isso, né? E tentar entender, fazer uma leitura da vida de modo que a gente compreenda qual é o nosso dever num dado instante, num dado momento, né? Isso é muito importante. Ok. Então vamos lá. Então elas acabariam, né? Se saísse do corpo, elas acabariam ficando tão aflitas com os filhos que ficaram, que elas não iam ter nem condição de usufruir das bem-aventuranças lá, das regiões superiores. Elas acabariam voltando para cuidar dos filhos, né? Só que, às vezes, de uma forma mais indireta, né? Porque agora espiritualmente, sendo que elas poderiam estar materialmente abraçando os filhos, né? Orientando, conversando com eles, tal, né? Só que agora trabalharia fora do corpo, querendo ajudar, às vezes, sem poder ajudar de uma forma mais direta, né? Então, continuando. As duas mulheres ouviram as sensatas ponderações sem dizer palavra. As duas ficaram quietinhas, né? O Clarence falou o que tinha que falar e as duas não responderam nada. Elas ouviram, né? E não falaram nada. Fim da pausa ligeira, o instrutor continuou, mas o Clarence ele continuou falando. É interessante a gente observar isso, né? O Clarence continuou falando. Somos devedores uns dos outros. Laços mil nos jungem os corações. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedouro à terra, né? Não há paraíso perfeito no céu, nos esperando, nem há experiências perfeitas aqui também na Terra. Por quê? Porque nós não somos perfeitos e nós precisamos ainda de experiências mais árduas, né? Para a gente ir se aperfeiçoando, né? Então não adianta a gente ficar idealizando situações e pessoas e condições que nós vamos poder estruturar isso só ao longo do tempo, de muito tempo, né? Então nós não vamos encontrar situações perfeitas nem na Terra aqui, nem no plano espiritual. Por isso que a gente tem que tentar ao máximo sermos felizes agora, aqui, onde estivermos. Com o que estivermos nas mãos, com o que tivermos nas mãos, com as oportunidades que tivermos nas mãos, nós temos que tentar ser felizes ao máximo. Né? Agindo com correção, com equilíbrio, com consciência, mas não ficar nos jogando para outros momentos que lá eu vou ser feliz, né?
Lá eu vou ser feliz. Lá quando eu estiver no outro, né? Na outra situação que eu não tenho agora, lá que eu vou ser feliz. E não é assim. Nós temos que valorizar as experiências de agora e sermos felizes agora, né? Porque senão quando jogarmos para lá, para aquele, o plano espiritual, vai chegar lá e não vai estar feliz do mesmo jeito. Por quê? Porque não estruturou a sua felicidade. Nós temos que estar estruturando a partir de agora, né? E não jogarmos para depois. O Espiritismo, ele deve gerar em nós cada vez mais felicidade. Deve gerar em nós cada vez mais paz, gosto de viver. O resultado efetivo do Espiritismo na nossa vida deve produzir esses estados, né, de maior felicidade, de maior gosto por viver, né, de maior alegria. Nós temos que nos sentirmos melhores ao longo do tempo. Entendeu? É preciso que haja esse resultado. Se não estivermos alcançando esse resultado, é porque alguma coisa está faltando no modo como eu estou lidando com a minha vida, o modo como eu estou entendendo a minha vida e lidando com ela, né? E aí eu preciso ir estruturando as coisas, tá? Para que eu efetivamente vá surtindo o efeito, vai sentindo o efeito que preciso sentir, né? A Fernanda colocando, boa noite, Fernanda. No caso dessas mães, poderia dizer que seria uma obsessão, mesmo de forma indireta? No caso dessas mães, o quê? A Antonina e essa senhora aqui? Ou dessas mães que você está falando que podem ficar presas ao ambiente doméstico, né? Se for dessas, né, que podem ficar presas ao ambiente doméstico, em estado de desequilíbrio, sim, podem se tornar obsessoras. Podem se tornar obsessoras, sim. A gente viu a Odila se tornou uma obsessora da segunda esposa, né? Do marido dela, né? Do viúvo, né? Que ela deixou, que casou de novo. Ela se tornou obsessora da segunda esposa, do marido dela, né? Poderia ser uma obsessora inconsciente dos próprios filhos, né? Pesando na economia vibratória dos próprios filhos, tá? A mãe, o pai, né? Ok, Fernando? Então pode sim, sempre que a gente perde a linha do equilíbrio, sempre que a gente perde o discernimento, tanto na matéria quanto fora da matéria, nós podemos nos converter em verdadeiros obsessores de outras pessoas, né? Passamos a explorar as energias de outras pessoas, tá? Ok? Então vamos continuando aqui. Deixa eu ver aqui. O amor é a força divina alimentando-nos em todos os setores da vida. E o nosso melhor patrimônio é o trabalho com que nos compete ajudar-nos mutuamente. Então aqui está falando que nosso maior patrimônio é justamente a nossa capacidade de ajudar. É o que nós temos de mais precioso. A capacidade de ajudarmos, né? Não importa se estamos na matéria ou fora da matéria. Criar condição, estrutura para ajudarmos, isso é o maior patrimônio que a gente pode ter, né? Termos condições para ajudarmos, porque nós nos devemos uns aos outros. E somente com equilíbrio, conquistando equilíbrio, que nós conseguiremos ajudar efetivamente, né? Então nós temos que nos fortalecer para poder ajudar.
Jesus ele falou assim, olha, só aquele que ajunta pode distribuir. Nós precisamos ajuntar condição, ajuntar conhecimento, ajuntar compreensão, ajuntar equilíbrio. E quem não ajunta comigo, espalha. Quer dizer, se você não está ajuntando, se você não está, né, ajudando, né, você está espalhando, você está dificultando a coisa, né? Então nós temos que ajuntar com Jesus, né? Ajuntar condições, né? A Maria Lígia colocou obsessores encarnados também? Sim. A obsessão não é... Todos somos espíritos. Estejamos encarnados ou desencarnados, somos todos espíritos, ok? A única diferença é que podemos ter da roupagem orgânica, física ou não. Mas somos todos espíritos, né? Aí nós temos vários tipos de obsessões. Podemos ter obsessão de desencarnado para encarnado. Podemos ter obsessão de encarnado para desencarnado, que quem está obsediando é o encarnado, obsediando o espírito. Tá? Podemos ter obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Tá? São várias as configurações. Relacionamentos, obsessão entre encarnados. Típico, uma obsessão típica aqui, vamos falar, né? Aquele casal, eu te odeio, você me odeia, mas nós vamos ficar até o fim juntos, tá? Quase um matando o outro lá, né? Quase um destruindo o outro, não está acrescentando nada nem para um nem para o outro, mas não largam o osso, né? Obsessão entre encarnados, um está obsediando o outro e não consegue largar, tá? Né? O desafio é largar, nesse caso o desafio é desligar, né? Mas a obsessão é tão grave ali e vem de tanto tempo que não conseguem, né? Só o tempo mesmo que vai trabalhar, né? E faz mal um para o outro. Um faz mal para o outro. Um machuca o outro, tanto emocionalmente quanto fisicamente, tá? Então, ok? Então vamos continuar aqui, né? Na paisagem banhada de luz, experimentei mais alta veneração pela natureza, que em todas as esferas é sempre um livro revelador da eterna sabedoria. Né? Olha que importante, né? Que eles estavam ali no meio da natureza, passando entre as árvores, né? As flores, aquele perfume, aquela coisa, né? E ele estava sentindo aquela veneração pela natureza, né? É tão gostoso quando a gente vai passar num lugar assim, né? Quando a gente vai passar por uma região campestre, né? Verdejante, perfumada, né? Florida, tão bonito. E é tanta energia boa, né? Os fluidos salutares, é tão gostoso, né? Que a gente respira assim, né? E absorve aquela energia vital. Os espíritos sempre nos falam quão importante é nós visitarmos lugares assim periodicamente. Na região de lago, de rio, verde, matas, né? Campos, praias. Né? É importante isso, né? Para nós. Para nos refazermos fluidicamente. Né? Para nos refazermos. Certo? Nossas irmãs, tocadas por júbilo inexprimível, afiguravam-se-me formosas madonas de sonho, repentinamente vivificadas diante de nós. Você vê que as senhoras que eles estavam levando aqui, elas estavam tão embevecidas, elas estavam tão em êxtase, né? Que elas estavam como que transformadas em duas madonas, né? Em duas mulheres assim, de uma grande beleza, de, né? Algo especial assim em torno delas, né?
Porque são espíritos bons, né? São duas senhoras de bons sentimentos, senão elas não estariam tendo essa condição, né, de estarem junto com espíritos bons, Clarencio, André Luiz, o Hilário, sendo levadas nessa excursão. São espíritos que têm os seus méritos, né? Têm a sua condição evolutiva, não é qualquer pessoa, né? Depois nós teremos, pessoal, nós teremos o momento da prece, do passe, tá? O momento de ajuda espiritual, que é muito importante. Após o estudo, né? Daqui a pouco aí nós vamos começar o nosso trabalho de vibração. Tenho fé que muito das nossas necessidades podem ser trabalhadas nesses momentos. Além, é claro, de podermos procurar a casa espírita mais próxima, tomarmos passe com frequência, conversarmos com as pessoas, pedirmos o auxílio da casa para determinados problemas mais melindrosos que a gente estiver passando, tá? Mas aqui agora, nesse momento, logo nós teremos aí a aplicação dos passes, tá? Então, aguentem firme aí, tá? Fé em Deus aí, nós vamos terminar o estudo a gente vai partir para essa parte aí do passe, da prece, né? Onde fica até mais propício para os espíritos amigos realizarem o trabalho de socorro, né? Para muitos irmãos que estão nos nossos lares necessitando de ajuda, tá? Todo o estudo aqui, ele já é terapêutico. Se nós vamos nos ligando ao estudo, se vamos imaginando as imagens, vamos nos ligando aos conceitos, isso já vai desligando certas tomadinhas da obsessão, isso já vai ajudando o nosso ambiente, né? Até que às vezes a gente está tão ligado aos problemas que mesmo no estudo a gente não consegue desligar dos problemas, né? Não consegue se ligar ao estudo. Então a gente fica ligado ao conflito, né? Eu entendo como é que funciona. Mas vamos aguardar que a gente já começa, tá? Então vamos um pouquinho mais aqui, né? É pelo trabalho, prosseguiu o orientador, que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. A Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada, em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante. E nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação através do serviço. Então aqui está falando que é pelo trabalho que nós nos despojamos das nossas imperfeições. É pelo trabalho, né? Então, quando nós começamos a sair um pouco de nós e começamos a olhar a necessidade ao nosso redor, por pouquinho que seja a nossa condição, mas esse pouquinho a gente começa a usar para ajudar, tá? Nós vamos devagarzinho, nós vamos saindo da condição de necessitados e vamos nos transferindo para a condição de auxiliadores, tá? Então, pouquinho a pouquinho que nós tenhamos, mas eu não posso ajudar muito, mas ajude com pouco então. Se você tem pouco, ajude com esse pouco. O que a gente não pode é ficar parado, né? É não fazer nada, é não nos ajudarmos e não ajudarmos a ninguém também. Você pode ajudar com um pouquinho? Ajude com um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu suor, né? Da sua condição, ajude. E aí vai aumentando isso com o tempo. Você vai saindo da condição de necessitado para a condição de auxiliador. Principalmente nas tarefas que envolvem o nosso tempo e que envolvem o nosso suor, o nosso esforço. Tá? Dar coisas materiais também é bom, mas principalmente as tarefas que envolvem o tempo, que nós doamos o nosso tempo, que doamos o nosso esforço pessoal. São as mais meritórias e são as que vão nos vinculando às pessoas boas, aos bons espíritos, né? Aos ambientes bons.
tá? A gente vai criando mais méritos, mais créditos, porque nós precisamos também, né? Então, quanto mais a gente vai ajudando, mais a gente vai sendo ajudado. E aí a gente vai saindo da condição de eternos necessitados que temos sido, né, ao longo das encarnações. Nós passamos a ser auxiliadores, tá? Por isso que não tem nada que resiste ao bem, não tem nada que resiste ao amor, à caridade, à doação, à boa vontade, tá? Com essa disposição íntima, nós superamos qualquer problema, né? Nós mudamos qualquer situação. Então vamos lá, vamos terminando aqui. Então aqui falava a Terra, né? O trabalho, a importância do trabalho, né? E a Terra, nosso planeta, né? Não é senão energia condensada, né, Ana Cláudia? Não é senão energia condensada ao longo de bilhões de anos. O nosso planeta tem em torno aí de 5 bilhões de anos, aproximadamente, tá? Todo esse tempo é trabalho, né? É trabalho dos espíritos amigos, trabalho de Jesus, que já desde a formação do planeta está trabalhando, trabalho divino. Deus é o maior trabalhador, né? Tem até uma mensagem, né? O servidor, né? Deus é o maior servidor, né? Continua servindo, sempre serviu e continua servindo até hoje. É o maior trabalhador, não descansa nunca. Né? Nós temos que descansar, né? Mas aqui ele está falando da importância do trabalho, da importância da ação no bem, né? E nos mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação, através do serviço, né? O verme, arrastando-se, trabalha em benefício do solo e de si mesmo. A minhoca trabalha, né? Jesus falou: olhai os lírios do campo, que não colhe nem ceifa, né? Mas nem Salomão se vestiu, né, de uma forma tão bela quanto ele. Mas o Emmanuel fala, né, que nós não... será que nós temos a disposição de sermos úteis como o lírio do campo é útil, né? Que fornece a beleza, fornece o perfume, né? E depois é lançado para ser queimado, inclusive, né? Existe um sofrimento aí, né? Será que nós estamos dispostos? O Emmanuel que chama a nossa atenção, né? Jesus falou para a gente olhar os lírios do campo e tal. E a gente começa a se achar até um lírio, né? Acho que eu sou um lírio também, como Jesus falou e tal. Mas o Emmanuel fala: será que nós estamos dispostos a aceitarmos, né, o trabalho que o lírio faz, né? Então, aqui eu só dizendo que toda a natureza trabalha, né? Todo ao nosso redor se movimenta, as bactérias, tudo, né? Em qualquer parte, dentro do nosso organismo, as células o tempo todo estão trabalhando, né? O vegetal respirando e frutescendo ajuda a atmosfera e auxilia-se. O animal em luta perene é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas. E nossa alma, em constantes peregrinações através de formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Aqui ele está discorrendo sobre a importância do trabalho, de enfrentarmos as nossas missões, o nosso trabalho, os nossos deveres, o que nos compete, dentro de onde nós estivermos, com quem estivermos, onde estivermos, né? Onde podemos ser úteis, né? Somos filhos da eternidade em movimentação para a glória da verdadeira vida, e só pelo trabalho ajustado à lei divina alcançaremos o real objetivo de nossa marcha.
né? Tá vendo? Então é isso, né? Só com o trabalho é que a gente vai efetivamente desenvolvendo o que existe de divino em nós. Porque o grande objetivo da nossa vida é detectar o que há de espírito em nós, o que há de divino em nós. O self, que a Joana de Anjos fala, que é o eu divino, o eu profundo, o eu verdadeiro, que é o espírito imortal. Tá? Detectar o espírito na nossa vida, valorizarmos o que há de espírito, o que há de eterno na nossa vida e desenvolver os potenciais espirituais, os potenciais afetivos, os potenciais sentimentais, os potenciais intelectuais, desenvolver o self só com o trabalho. Só com o trabalho que nós conseguimos. Né? Só com a ação no bem. Conhecimento e amor aplicados através do trabalho, da ação. Né? Então, é muito importante isso que o Clarinho está falando, né? Todos os nossos defeitos hoje, eles são advindos do que nós não somos. Do que nós não somos. Né? Nós sofremos pelo que nós não somos ainda. Não é pelo que nós somos. Né? O que nós já somos, de fato, o que já há de divino em nós, isso aí é virtude, é potencial. Nós sofremos pelo que não somos, é pelo que não desenvolvemos. Então, facilmente vocês vão perceber que a preguiça, a acomodação, o desânimo são os nossos maiores inimigos. Por quê? Porque eles nos mantêm no mesmo patamar que nós estamos hoje, ou seja, pouco desenvolvidos. E aí a cota de sofrimentos, a cota de vazios, a cota de falta de sentido, por isso que se mostra tão grande, é porque nós precisamos preencher esses vazios com autodesenvolvimento, né? Desenvolvendo o Deus interior. Tá? Todos os nossos sofrimentos, eles ocorrem em função disso, né? Dessa ausência ainda, desse não desenvolvimento do potencial que existe em nós. Porque as sementes divinas, o potencial divino existe em nós. Só que ele está aguardando a gente trabalhar, né? Está aguardando a gente se movimentar. Né? Por isso que fala, né? Os Espíritos falam que o bem é ativo. Ele não pode ser passivo. Né? O bem é ativo. É preciso que envolvamos ação. Mesmo que a nossa ação seja uma meditação, por exemplo. É uma grande ação. Né? Mesmo que pareça uma ação meio passiva, meio, né, parada, mas a Joana de Anjos recomenda a meditação como uma grande ação que podemos tomar em nosso benefício. Né? A oração, a leitura elevada, a visualização terapêutica, a caridade fraternal, né? Então, tudo isso são ações que nós podemos nos empenhar, que nos ajudam a desenvolver o eu profundo, tá? E a eliminar os vazios que existem em nós. Certo? Nós vamos dar uma paradinha por aqui, pessoal.